Qual é a diferença de uma ansiedade comum para uma ansiedade que já virou transtorno? É exatamente sobre esse tema que vamos conversar hoje. Eu também vou trazer alguns exemplos para você conseguir identificar a ansiedade no seu cotidiano ou das pessoas ao seu redor. E também como auxiliar no manejo da ansiedade de forma prática. Sejam bem-vindos a mais uma conversa. Eu me chamo Henrique, sou graduando do curso de Psicologia. Hoje eu trago o tema ansiedade e se você gosta desse tipo de conteúdo, te peço que se inscreva no canal, ajude ao desenvolvimento desse canal. Chegamos aí a 50 inscritos, pretendo chegar a 100 em breve, conto com a ajuda de vocês. Também não se esqueça de curtir e comentar. Vai ser um prazer tirar a dúvida de todos vocês aqui. Antes de tudo, eu preciso que você entenda uma coisa simples. Existe ansiedade normal. Ela é necessária, ela ajuda você a se preparar a situações do dia a dia, como por exemplo uma prova, como por exemplo uma entrevista de emprego. Também a reagir a um perigo, antecipar uma coisa ruim que vai acontecer é extremamente necessário para nossa sobrevivência. Ou seja, ansiedade normal existe de fato. Uma ansiedade comum, ela serve para nos proteger. Entretanto, ela passa a virar um problema quando ela se torna um estado de alarme constante na sua vida. Quando a sua mente entra em um estado de alerta, mesmo sem você desejar isso, sem nenhum motivo real. E essa diferença pode aparecer em 3 níveis diferentes. Ela pode influenciar no que você sente, então você vai sentir alguns sintomas de ansiedade com mais frequência, você vai pensar de uma forma mais ruminativa, mais intensa, vai passar o dia todo pensando, ou se tratar de uma ansiedade mais comum, você vai pensar sobre aquilo, mas você logo vai resolver a situação e não vai mais pensar. E também altera no seu comportamento. Então, uma ansiedade que se torna um problema, você passa a ter comportamentos disfuncionais que passam a te prejudicar no teu dia comum e também as pessoas no teu trabalho, a tua vida cotidiana em um contexto geral. E agora trazendo alguns exemplos, né? Primeiro, a preocupação. Então, se preocupar com coisas do cotidiano, na nossa vida cotidiana, é normal, né? Se preocupar com contas, se preocupar com nossas contas, o trabalho, também a família, né? É normal que a gente tenha essas preocupações. Ter ansiedade e poder antecipar problemas que possam acontecer relacionados às nossas contas, relacionados ao trabalho, relacionados à família, é importante para a gente poder encontrar um meio de resolver aquela situação, resolver o problema e assim manter ali um estado de equilíbrio na nossa vida. Entretanto, começa a virar problema quando você começa a pensar nisso o dia inteiro. Quando você passa a pensar nisso o dia inteiro, isso vai te consumindo, vai te destruindo por dentro e você passa a ter uma exaustão mental. Você simplesmente não consegue desligar a sua mente fica em um estado de funcionamento eterno e isso causa um desgaste. Você passa a adquirir os sintomas físicos da ansiedade que vai, consequentemente, acabar atrapalhando no seu dia a dia. Ruminar pensamentos também, imaginar o pior cenário é uma outra coisa que pode acontecer. Pensar que todo problema que vai acontecer, por exemplo, uma conta no mês, você está com pouco dinheiro e você começa a se preocupar com essa conta e você não para de pensar nisso, você não entende como resolver esse problema, não entende que esse problema não vai lhe destruir de fato, só que você não para refletir sobre isso, você apenas passa a pensar compulsivamente, passa a não desligar a sua mente em relação a esse problema que está acontecendo com você. No exemplo 2, o nervosismo é também algo muito importante, né? Por exemplo, ficar nervoso em uma entrevista de emprego.
Ficar nervoso em uma entrevista de emprego é importante porque vai te ajudar a se preparar para você lidar melhor com aquela situação, lidar melhor com as perguntas que o entrevistador vai fazer, ou quando você vai fazer alguma apresentação em público. É importante porque você vai se antecipar, vai conseguir estudar, vai conseguir reavaliar o que você vai falar ali no momento que você for discursar para as pessoas. Então, é um nervosismo que vai te ajudar, e quando você passar a se apresentar, esse nervosismo ele tende a diminuir, é esperado que ele tenda a diminuir com o passar da apresentação. Então isso se trata da ansiedade normal. Já no nervosismo não, você passa a sentir com o seu corpo fica travado, seu corpo fica travado, então os seus ombros ficam tensos, a sua mandíbula fica apertada, então uma ansiedade que passa a se tornar patológica, ela passa a apresentar sintomas físicos no seu corpo, reações fisiológicas que vão te atrapalhar, que vão diminuir o teu desempenho na tua entrevista de emprego, na tua apresentação no seminário da faculdade, né? Então são questões que você pode estar avaliando no seu cotidiano para você conseguir melhorar. O exemplo 3, medo, né? Medo do quê? Medo do que é real ou medo do que é imaginário? Medo do real ou imaginário. Então podemos ter um tipo de medo de algo que é real, de algo que é tangível, palpável. Podemos ver que aquela situação realmente pode acontecer. Então podemos antecipar. Por exemplo, se eu vou passar por uma rua que eu sei que está cheia de cachorro ali, que são cachorros que correm atrás, são bravos. Então, e você já sabe daquilo, você tem medo de cachorro, você consegue antecipar aquela situação através do medo que você tem indo por outra rua. Já um medo imaginário é achar que vai aparecer milhares de cachorros na sua casa e que você não vai ter como se defender. Quando você passa a se deixar dominar por esse medo, você perde completamente o controle, e é quando a ansiedade se torna patológica nessa situação. A ansiedade também pode causar um cansaço físico na gente. Muitas vezes a gente vai dormir, vamos descansar, e quando acordamos cansados. Então o corpo está avisando que estamos preocupados com alguma situação, e essa preocupação, esse estado de ruminação que não deixa o cérebro parar, deixa o teu corpo funcionando de forma constante, e com isso tu não consegue descansar. Então o que tu precisa fazer? Reduzir essa preocupação para que o corpo consiga descansar plenamente. Se torna patológico quando você não consegue ter esse descanso. Então você vai apresentar sintomas como fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, a impaciência. São coisas que podem acontecer com pessoas que estão com um transtorno de ansiedade. Agora preste atenção, isso não significa que você é fraco, não significa que você é ineficaz. Significa que o seu cérebro ele está aprendendo, né? A gente aprende de forma constante, e ele teve um aprendizado de forma exagerada, né? Ele aprendeu a ter medo de alguma coisa de forma exagerada. Ele desenvolveu cansaço por conta de preocupações exageradas, por conta de um nervosismo exagerado. Então, isso é o teu corpo, ele aprendeu, ele virou especialista nisso. Mas a boa notícia é que tudo que é aprendido, tudo que foi aprendido até aqui em relação à ansiedade, pode ser desaprendido, né? Existem tratamentos. A terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro para o tratamento
de transtorno de ansiedade. E o melhor, não precisa, na maioria dos casos, não precisa de medicação, mas em alguns casos intensos é necessário a medicação junto com a terapia cognitivo-comportamental para auxiliar nesse tratamento. E para começar a realizar esse tratamento, você precisa enxergar a ansiedade não como um aspecto da sua personalidade, não como se você tivesse nascido dessa forma e que você é imutável, que não tem como mudar esse aspecto em você, mas você tem que ver isso como um sistema de alarmes que aprendeu, que está projetado para agir dessa forma exagerada, mas que pode ser redirecionado, né? E esse alarme interno que existe no nosso cérebro, ele vem através de quê? De pensamentos catastróficos, que vai causar tensão no corpo, que pode causar um medo, e aí esse medo vai gerar mais pensamentos, e desses pensamentos vai vir sintomas. Então é um ciclo que não se encerra, e que para uma pessoa que sofre com ansiedade, com transtorno de ansiedade, é algo recorrente, é algo que não consegue simplesmente desligar. Então a pessoa precisa de ajuda, ela não tem como ela lidar com essa situação sozinha. Mas para quebrar isso, existem alguns pontos que você pode fazer sozinho, que vai começar a te ajudar a quebrar esse ciclo, né? Junto com, claro, uma ajuda de um profissional qualificado que vai conseguir lhe direcionar para o tratamento ideal. Mas organizar o seu corpo, então seu sono, exercícios, alimentação e rotina é essencial já de início para você ter uma modificação no seu comportamento. Também a escrita, ela é muito importante, escrever o que está passando pela sua mente, as suas preocupações, as suas angústias, é uma coisa muito importante porque você obriga compulsoriamente o seu córtex pré-frontal a descrever o que é que está acontecendo e você passa a ver o problema não do tamanho imaginário que você achava, mas do tamanho que ele realmente é. Com a escrita, você passará a questionar esses pensamentos que você está descrevendo. Então você passará a questionar se isso é realmente um fato ou é uma suposição. Será que realmente eu não estou preparado para essa entrevista? Será que eu não estou preparado para essa apresentação? Você vai se questionar. Se você não estiver preparado, você vai estudar um pouco mais ou você vai lidar com aquela situação da melhor forma. Mas você vai passar a questionar os seus pensamentos. Então é isso, pessoal. Se de alguma forma vocês identificaram, através do que eu falei aqui, se algo fez sentido para você, comenta aí embaixo, faz sentido. Vai ser muito importante também esse engajamento. Porque isso aqui é mais comum do que se parece. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. 9,3% da população do Brasil é ansiosa. Ou seja, quase 20 milhões de brasileiros aí sofrem de transtorno de ansiedade. E por isso você precisa entender que você não precisa normalizar, você não precisa ver isso como um aspecto da sua personalidade, mas você pode ver isso como algo que pode ser mudado, que pode ser melhorado. E pensa nos benefícios que você vai ter na sua vida, nos desbloqueios, nas coisas que você é capaz de fazer, mas que no momento você não faz por conta do excesso de ansiedade que existe aí dentro de você. Se esse vídeo fez sentido para você, eu agradeço demais. Peço para que você compartilhe também esse vídeo para alguém que você acha que vai ser muito importante ouvir esse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu agradeço demais a presença de todos vocês até aqui. Tchau, tchau.